Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui na Ampap para mais este evento. Gostaria de agradecer primeiramente à equipe da Ampap pelo aceite do meu artigo e parabenizar então por mais este evento realizado, que é muito importante para a nossa área de artes. Eu vou apresentar então o meu texto, mas gostaria de dizer que vou proceder à leitura para permanecer no tempo solicitado e que infelizmente eu não poderei disponibilizar as imagens de um dos artistas que eu vou analisar, que são as obras do Zigmar Polk, porque eu não detenho os direitos autorais para a publicação das imagens, então os ouvintes terão que consultar, né, na internet as obras às quais eu vou fazer referências no meu texto. Agora, quanto às obras do Ricardo Mello, que é outro artista, eu vou mostrar aqui. Então, vou analisar as relações entre a fotografia e a pintura, e intitulei meu artigo A Pintura como Retícula Mecânica e os Acidentes Fotográficos como Virtudes. As fotografias de Polk têm valor pictural como suas pinturas têm valor fotográfico, segundo Jean-François Chevrier. Pintura e fotografia são alguns dos meios, entre tantos outros trabalhados pelo artista alemão Zigmar Polk, por meio do emprego de imagens reticuladas associadas a cromatismos. Se, no início de sua produção, Polk respeitava o caráter descritivo de suas fotografias, enviando-as a laboratórios profissionais para a revelação dos negativos, logo percebeu que poderia trabalhar de outra forma, explorando o uso da retícula fotográfica e incorporando os acidentes e os erros da imagem técnica. Diferentemente de Roy Lichtenstein, que perseguiu o aperfeiçoamento da qualidade de apresentar a retícula em suas composições, Polk buscava exatamente o contrário, já que valorizava a configuração de irregularidades fotomecânicas da retícula. O artista dá visibilidade ao código da retícula fotográfica, o que muitas vezes é obtido ampliando-se desmesuradamente a trama da imagem mecânica, de modo a revelar a estrutura de pontos, e a isso junta determinados cromatismos. Na obra Fumante de Ópio, de 1983, as retículas picturais dadas à escala da obra 2,60 metros por 2 metros e as deformações nos pontos tratados como rebarbas desconfiguram-se, enquanto retículas de impressão, reforçando o aspecto pictural da imagem. Ele desestabiliza a forma dos padrões das retículas. Sobre essa pintura de tratamento mais planificado e largo, ele superpôs um desenho gráfico chinês bem minucioso, com linhas finas, de um homem fumando ópio em um terraço. Tais retículas, às vezes, são pintadas à mão, provocando-se erros ao deslizar-se em determinados pontos para gerar um caráter de imprecisão, de baixa qualidade, multiplicando as rebarbas tão temidas pelos impressores. Como se sabe, a trama é o motivo básico na constituição das imagens de imprensa. Me refiro não às hoje que são digitais. Nas obras Experimento 2, de 1999, e Erro de Impressão, de 1994, o emprego da retícula está ainda mais distanciado de qualquer conformação fotográfica, pois a obra tem uma configuração abstrata. Então, nem sempre a relação entre fotografia e pintura aparece tão claramente em suas obras. Ao sobrepor pinceladas gestuais ou criar camadas de cromatismo sobre as imagens reticuladas, Polk reforça a contraposição entre o caráter mecânico da imagem e o trabalho à mão, entre a concepção racional e a subjetividade dos processos de criação. Uma obra denominada A Tesoura, ela possui grandes dimensões e ele junta ali os pontos de um lado da imagem, pequenos pontos, e à direita da imagem, pontos maiores, onde ele expande a retícula e trabalha também com cromatismos, né, com manchas sobre essas imagens reticuladas. Polk realiza também colisões de imagens em referência às obras gráficas de outros artistas,
Por exemplo, ele trabalha fazendo referência a Las Viejas de Goya e também os desastres da guerra, e também algumas gravuras do Max Ernst, denominadas La Bonne Santé. Este desejo de confrontação entre o mecânico e o gestual alimentou toda a produção de Polk, como os efeitos visuais de tecnologias mecânicas, porém realizadas com a mão, sem preocupação com a exatidão da imagem, como sempre pregou a fotografia. Ao mesmo tempo em que exibe os erros de uma boa impressão fotográfica, o artista parece adotar um gesto irônico no emprego da mão, com todas as suas imperfeições, para reproduzir uma linguagem mecânica. Pode-se pensar na ideia de uma uniformidade mecânica humanizada pela mão. O outro artista, então, que também trabalha com retícula é o Ricardo Mello, nascido em 1980, portanto, de uma geração bem diferente de Polk, e ele vai fazer da retícula, da sintaxe da retícula, o princípio plástico das suas composições pictóricas. Então, ele vai captar imagens de cinema, de filmes antigos, muitas vezes desconhecidos, banais, e vai projetar na televisão, e ele vai, através do slide, ele vai capturar essas imagens de VHS com todas as texturas e os efeitos já que as imagens possuem. Porque ele se interessa muito pela condição da imagem precária. A gente vê aqui a televisão bem antiga que ele usa para projetar imagens sobre a placa de alumínio e depois copiar ponto por ponto da retícula fotográfica. Nessa imagem, Imersão Noturna 175, ele levou 655 horas para realizar. Então, essas longas horas de exposição, elas vão deformando o cromo do slide por causa da luz e devido também ao aquecimento, então vai tendo perdas visuais pelo derretimento do cromo. E ele vai pintando, a pintura vai tentando captar essa passagem da degradação da imagem, né? E que vão resultar nessa degradação das sintaxes tecnológicas. Então, como o slide vai derretendo, tem mais uma imagem, a pintura tenta guardar essa memória, que tem o limite de tempo de produção marcado pela resistência do cromo. A imagem técnica vai outorgar à pintura a autoridade de paradigma temporal. O limite para a saturação da pintura é a durabilidade da fatura do slide. O que a pintura faz é captar uma imagem em transformação. Enquanto o pictórico se instaura, a imagem técnica se esvai. É a luz projetada que se transforma em superfície de pigmento. Seu trabalho pictórico reconstitui a memória da lógica reticular da superfície tecnológica. Concluindo, Polk e Mello, então, trabalham com a questão da retícula. Em Polk, muitas vezes a configuração da retícula beira a abstração, dado o excesso da ampliação, e no Mello, nas obras do Mello, a retícula ainda pode ser reconhecida porque ele pinta a retícula com uma escala pequena, mas também apresenta uma composição já esmaecida que compromete a figuração. Em comum, ambas as poéticas tiram proveito, então, da precariedade da retícula técnica, pois segue na contramão do rigor da qualidade técnica que se poderia esperar de uma imagem. Polk e Mello discutem em suas poéticas a aliança entre a mão e a máquina pela forma como se utilizam da fotografia e da pintura. E aqui estão as minhas referências que eu utilizei para a construção do artigo, que vai estar bem mais ampliado. Eu falo de outros procedimentos, de erros que o Polk incorpora em suas obras, mas que aqui, devido ao tempo, não se pode utilizar. E obrigado mais uma vez a atenção de vocês. E então estou encerrando aqui.